A Supercopa era para ser o primeiro grito de campeão da temporada. O jogo para reafirmar a força do Flamengo e apresentar ao Brasil o retorno de Lucas Paquetá. Mas no fim, o que era para ser festa virou frustração. O Flamengo perdeu por 2-0 para o Corinthians no Mané Garrincha e viu o título escapar em uma partida marcada por erros coletivos e uma atuação abaixo do que o torcedor esperava. O time de Filipe Luís começou com intensidade, controlando a posse de bola, tentando ditar o ritmo e explorando o talento de Carrascal e Pedro na frente. Mas o Corinthians soube neutralizar as principais jogadas, apostando em transições rápidas e bolas paradas. Foi assim que saiu o primeiro gol, ainda no primeiro tempo, com Gabriel Paulista aproveitando a desatenção da defesa rubro-negra para abrir o placar. A partir daí, o Flamengo sentiu o golpe. O time perdeu força. O meio-campo ficou espaçado e as chances criadas não foram suficientes para assustar o adversário. Mesmo com a entrada de Paquetá no segundo tempo, o ritmo não voltou. O craque até teve uma boa oportunidade no fim, mas mandou por cima. O golpe final veio nos acréscimos, com Yuri Alberto marcando o segundo e fechando o placar. Fim de jogo, e o Flamengo, que entrou como favorito, saiu com lições amargas. A derrota mostrou que o elenco é forte, mas ainda precisa de ajustes, entrosamento e, principalmente, foco. A Supercopa escapou, não por falta de talento, mas por falta de equilíbrio nos momentos decisivos. E esse é o ponto de partida para entender tudo o que deu errado e o que precisa mudar daqui para frente. A derrota na Supercopa não foi apenas fruto do acaso. O Flamengo teve méritos em alguns momentos, mas também cometeu erros que pesaram diretamente no resultado. E o principal deles foi a falta de equilíbrio entre ataque e defesa. Desde o início, o time tentou manter o controle da bola, mas deixou espaços demais entre as linhas. O meio-campo, que deveria ser o ponto forte do time, sofreu para conectar a transição com o ataque. Pulgar ficou sobrecarregado. Everton Araújo oscilou na marcação e Carrascal teve dificuldade para criar. O Corinthians aproveitou esses buracos com velocidade e objetividade. Outro erro, claro, foi a imprevisibilidade nas laterais. Emerson Royal e Alexandro até subiram bem, mas deixaram o sistema defensivo vulnerável. Nos 2 gols sofridos, o Flamengo falhou justamente nas coberturas. Faltou comunicação, algo que Filipe Luís vai precisar ajustar com urgência. O treinador também demorou a mexer no time. Mesmo com o jogo pedindo mais movimentação e intensidade, as substituições vieram tarde demais. Arrascaeta e Paquetá até entraram, mas com pouco tempo para mudar a história. É natural, já que os dois ainda não estão 100% fisicamente. Mas a leitura do jogo poderia ter sido mais ousada. Por fim, faltou calma. Quando o Corinthians marcou o primeiro gol, o Flamengo se precipitou, tentando resolver tudo de uma vez. A pressa virou nervosismo, o nervosismo virou erro, e o título escorregou das mãos. Esses pontos servem de alerta. O Flamengo tem elenco, tem qualidade, mas precisa transformar talento em consistência. Filipe Luís, que conhece o clube como poucos, vai ter o desafio de corrigir falhas táticas e recuperar a confiança do grupo. A Supercopa ficou no passado, mas as lições precisam ser levadas para o futuro. Porque um time como o Flamengo não perde, ele aprende. Além dos erros táticos e da falta de precisão nas finalizações, o Flamengo também precisou lidar com outro obstáculo na Supercopa: a arbitragem. O clima da partida foi tenso desde
o primeiro tempo, e algumas decisões do árbitro Rafael Klein acabaram influenciando diretamente no psicológico do time. O lance mais marcante foi a expulsão de Carrascal. Tudo aconteceu no último lance da primeira etapa, quando o colombiano acertou o rosto de Breno Bidon. O árbitro, naquele momento, mandou os jogadores para o vestiário sem aplicar nenhum cartão, mas ao revisar o lance no VAR durante o intervalo, decidiu expulsar Carrascal antes da bola rolar novamente. A decisão, embora tecnicamente correta, quebrou completamente o ritmo e o foco do Flamengo. A partir dali, o time se desestabilizou, ficou com um a menos e teve que se reinventar. Taticamente, em um momento em que precisava reagir, a insatisfação com o critério do árbitro ficou visível, principalmente entre os jogadores mais experientes. Felipe Luiz tentou acalmar o grupo, mas a sensação de injustiça tomou conta do elenco, e esse abalo emocional fez diferença. A cada erro, a ansiedade aumentava. A cada dividida, a irritação crescia. O Flamengo, que sempre foi conhecido pela força mental em decisões, não conseguiu manter a frieza que o torcedor acostumou a ver. Mesmo assim, o time lutou até o fim. Paquetá, que entrou no segundo tempo, simbolizou esse espírito ao buscar o gol até os acréscimos, mesmo com a desvantagem numérica, mas o desequilíbrio emocional, somado à pressão e à arbitragem confusa, pesou demais para uma equipe que ainda busca estabilidade sob o novo comando. No futebol, pequenos detalhes mudam tudo. E na Supercopa, esses detalhes custaram caro. O Flamengo saiu de campo, sentindo que podia ter feito mais, mas também que não foi tratado com o mesmo critério. Agora, o desafio é virar a página, recuperar a confiança e usar essa frustração como combustível para o que vem pela frente. A derrota na Supercopa serviu de alerta. Agora, o Flamengo precisa transformar frustração em aprendizado, e isso começa dentro de campo, com ajustes práticos e mudanças de postura. O primeiro ponto é organização defensiva. O time tem sofrido com bolas aéreas e falhas de posicionamento, especialmente nas coberturas laterais. Felipe Luiz, que foi um dos melhores laterais do mundo, sabe que precisa corrigir o espaço entre os zagueiros e os volantes. Com Vitão e Léo Pereira ganhando ritmo, essa linha precisa de tempo e entrosamento, mas também de disciplina. O segundo ponto é mobilidade no meio-campo. Com tantos nomes técnicos, o Flamengo precisa variar mais a movimentação e não depender tanto de jogadas individuais. Carrascal, Arrascaeta e Paquetá podem se revezar na criação, enquanto Pulgar dá sustentação na marcação. É hora de fazer o talento coletivo prevalecer sobre o individualismo. Outro ponto é intensidade. Nos jogos recentes, o Flamengo vem caindo de rendimento no segundo tempo. Isso passa pela preparação física, mas também pela mentalidade. É preciso manter o ritmo, mesmo quando o placar é adverso, e evitar aquele padrão de desligar depois de sofrer o primeiro gol. E, claro, eficiência nas finalizações. O time cria, mas desperdiça demais. Pedro é artilheiro nato, mas precisa de mais bolas limpas. E isso só vem com jogadas mais rápidas e triangulações pelos lados. Fora das quatro linhas, Felipe Luiz também precisa de tranquilidade para trabalhar. O início de temporada é sempre turbulento. E as cobranças chegam rápido, mas o projeto é sólido. Com ajustes e sequência, o Flamengo tem tudo para reagir no Brasileirão e voltar a brigar por cima, onde sempre deve estar. Porque se tem algo que o Flamengo sabe fazer bem, é se reinventar depois das quedas. E essa reviravolta, a torcida sabe, pode começar já no próximo jogo. O Flamengo perdeu a Supercopa, é verdade, mas se tem uma coisa que esse clube aprendeu ao longo da história, é que a dor da derrota nunca dura mais do que a vontade de vencer. O que vem pela frente é um novo desafio, um novo ciclo e talvez
o mais importante dos últimos anos, com Lucas Paquetá de volta. Arrascaeta recuperando o ritmo. Carrascal ganhando espaço e Felipe Luiz começando seu trabalho à frente do time. O Flamengo tem tudo para reagir rápido. O elenco é forte, o projeto é sólido e a base técnica está montada. Agora, falta o que sempre fez, o rubro-negro ser gigante. Atitude e concentração nos momentos decisivos. O Brasileirão já começou, o calendário é apertado e os jogos decisivos estão logo ali. O torcedor quer ver entrega, intensidade e um time que entre em campo para dominar e não apenas participar. A Supercopa serviu como alerta, como ponto de virada para um elenco que sabe que pode muito mais. Felipe Luiz tem o respeito do vestiário e o conhecimento para ajustar o que ainda não encaixou. E com Paquetá integrando esse grupo, o Flamengo ganha mais do que um craque, ganha um símbolo de renovação, um elo entre passado e futuro. É hora de levantar a cabeça, corrigir o que precisa ser corrigido e transformar cobrança em motivação, porque o Flamengo sempre volta mais forte. E quando esse elenco se encontra, ninguém segura o rubro-negro. A nação quer resposta menos e ela virá dentro de campo. Como sempre, o Flamengo pode até cair, mas nunca fica no chão por muito tempo. A próxima vitória vai chegar. E quando chegar, vai ser com o Maracanã em chamas e a alma rubro-negra pulsando mais forte do que nunca.